Nessa aula eu vou te mostrar como você finalmente vai aprender a ler partitura e conseguir executar partituras como essas que estão aparecendo aqui. É um método que eu desenvolvi passo a passo para você que, quando pega uma partitura, fica frustrado, ou para você que tem uma pequena noção ou quer se aperfeiçoar mais. Mas para quem é esse método? Esse método é para você que não entende nada de partitura ou que acha que música é muito difícil, mas mesmo assim tem vontade de aprender a ler partitura. E também é para você que já tem uma noção e consegue solfejar alguns compassos, ou até mesmo você que deseja seguir a carreira de músico, seja como artista, em um grupo ou até mesmo como um músico militar. Mas você pode estar perguntando, para quem não é esse método? Para você que quer um curso para aprender a tocar um instrumento. Esse método ensina você somente a ler partitura. Também não é para quem quer aprender a improvisar. Os conceitos básicos até vão ter no futuro, mas não é esse o foco da metodologia. Bom, o nosso método não é para quem quer só assistir às aulas, não praticar e não fazer o passo a passo que eu ensino. Nós temos toda uma estrutura pronta para você, chamada A Jornada para a Leitura de Partitura, que te auxilia desde o início até o final da sua jornada. Esse método ele foi pensado e estruturado para todas as idades, exceto o público infantil. Antes de eu seguir as explicações, eu vou deixar um pequeno trecho de um de nossos alunos. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Claudinei. Estou aqui para falar um pouco sobre o curso Rezo Música, que é um excelente curso. Eu sempre gostei de música, desde pequeno, de tocar violão e sempre gostei. Sempre tive vontade de aprender partitura e nunca tive a oportunidade, ou como pode dizer assim, tudo que pra mim eu achava que era impossível. Eu via um pentagrama assim, tocava e eu não entendia nada. Já tentei vários vídeos procurando pra ver se conseguia, mas não, difícil. Eu achava que era impossível. Aí eu andei olhando os vídeos, tive acesso a um vídeo do professor Misael na internet, no YouTube, um dos vídeos que ele posta. E fui olhando alguns vídeos que ele posta lá. E gostei do método dele que ele explica, sabe, passo a passo. E eu gostei muito, e num desses vídeos eu tive a oportunidade de adquirir o curso. Entendeu? E para quem achava que era impossível aprender, eu vi que tudo é possível. É um curso completo, muito bem explicado, do zero. Você começa do zero, ele explica passo a passo. É muito bom mesmo o curso. Para quem quer aprender partitura, pessoal, não tem um método menor e mais completo do que esse. Bom, antes de eu explicar sobre a metodologia, eu quero falar para você como foi a minha trajetória até eu chegar nesse método. Bom, eu iniciei meus estudos musicais quando eu tinha 10 anos de idade. Comecei em uma escola de música em uma igreja evangélica na cidade onde eu morava, aqui no Rio Grande do Sul. Naquela época eu vivenciei com muitos alunos e professores. Inclusive eu tenho vários amigos daquela época até hoje. Mas nós tínhamos muita dificuldade com as aulas de teoria musical. Bom, eu não sei se você já teve esse sentimento de quando está tentando aprender algo novo e aquilo parece não fazer sentido nenhum. Aquilo não entrava na minha cabeça. E era assim que eu, juntamente com meus colegas, nos sentíamos naquela época. Bom, depois de algumas semanas e meses de aula, muitos colegas acabavam desistindo de aprender música e com aquele sentimento de frustração e achando que música é muito difícil. Vou te confessar que naquela época eu também achava muito difícil, mas hoje eu consigo entender o porquê. Depois de tanta dificuldade que eu passei para aprender música naquela época, naquele momento, eu consegui aprender e me dedicava cada dia mais. Bom, algum tempo depois, quando eu me tornei professor, comecei daí a replicar aquele mesmo método em que eu aprendi. Mas eu notei que muitos alunos continuavam a desistir das aulas. Mesmo eu mudando algumas coisas na forma de eu ensinar, isso continuava e acabava acontecendo.
Comecei a entender que o formato da organização das aulas era muito engessado. Os conteúdos eram muito maçantes e as aulas se tornavam muito cansativas. Era basicamente, em resumo, muita teoria e pouca prática. Então eu comecei a estudar com outros professores, investir em bibliografia sobre o assunto e buscar outras formas de ensinar música. Isso transformou a minha carreira como professor e a vida de muitos alunos. Porque através desses resultados positivos que eu obtive, eu desenvolvi uma metodologia única e uma jornada pensada passo a passo como uma forma de incentivar uma rotina de estudos eficiente para os alunos e principalmente com muita prática. A metodologia Vencendo Desafios e a jornada para a leitura de partituras são a união de duas ferramentas únicas voltadas para um objetivo: te ensinar a ler partitura. Agora eu vou te dizer alguns erros que outras escolas e cursos cometem ao tentar te ensinar a ler partitura. Geralmente, além de ter uma didática totalmente diferente da nossa, começam ensinando conteúdos muito teóricos, que são mais densos e maçantes, e você só vai utilizar eles quando você já souber o básico. Não há nenhuma necessidade de você guardar essa informação e não colocar ela em prática. Quando começamos a atropelar o processo, nós acabamos nos desmotivando. Esse é um dos motivos que os alunos desistem e acham que música é difícil, mas não é, porque é os outros que a deixam difícil. Outra coisa é que muitos músicos se frustram na hora de executar figuras de meio tempo e de um quarto de tempo, ou colcheia e semicolcheia, caso você já tenha ouvido falar nelas. Geralmente, elas são mais difíceis caso você tenha uma base fraca. Eu já vi muitos alunos tentando executar elas, mas quando eu peço para executar figuras mais simples de um tempo, eles também não conseguem executar da forma correta. Seria a mesma coisa que uma pessoa que nunca andou de bicicleta querer pilotar uma moto. Se ela não tem a base de equilíbrio de uma bicicleta, fica muito difícil se equilibrar em uma moto. Outro exemplo que a gente pode ter utilizando a música agora. Por que eu ia começar a te ensinar intervalos se talvez você nem saiba identificar as notas em uma pauta? Ou pior ainda, não tem nem noção do que é uma pauta. Tudo deve ser ensinado e praticado no seu tempo correto. Caso você não tenha entendido os nomes que eu dei nesse último exemplo, fique muito tranquilo que você vai aprender. Bom, agora eu vou te falar sobre a jornada para a leitura de partitura. Na nossa jornada, nós dividimos os alunos em 4 níveis diferentes: o rezo músico curioso, o rezo músico aprendiz, o rezo músico estudioso e o rezo músico leitor. Conforme você vai aplicando o nosso método, enviando seus desafios e avançando nas aulas que nós damos, você vai subindo, se graduando nos níveis. Agora eu vou te mostrar os requisitos de cada um dos níveis. Primeiro, o rezo músico curioso. Assim que você entrar no curso, você já é um rezo músico curioso. Para você avançar, você deve assistir às aulas do módulo Comece Aqui até o módulo de solfejo nível 1. Sempre respondendo às pesquisas de cada módulo e nos enviando os desafios referentes a cada um dos módulos. E esperando estar apto após a avaliação de cada um dos desafios. Após você executar isso, você já vai se tornar um rezo músico aprendiz. Para você avançar para o próximo nível, você vai precisar chegar até o módulo de solfejo nível 2, sempre respondendo às pesquisas de cada um dos módulos que você passa, enviando os seus desafios referentes àquele módulo e esperando estar apto na avaliação de cada um deles. Após isso, você vai se tornar um rezo músico estudioso. Já para você avançar para o próximo nível, você vai precisar chegar até o módulo de solfejo nível 3. Novamente, sempre respondendo às pesquisas, enviando o seu desafio e esperando estar apto em cada um deles após a avaliação. E para se tornar o rezo músico leitor, você terá que concluir o último módulo, o módulo de conclusão, respondendo a pesquisa dele e enviando o desafio que consta nesse módulo, esperando sempre estar apto após a avaliação da nossa equipe do seu desafio. Esses são os níveis que você percorre na nossa jornada da leitura de partitura através do método Vencendo Desafios. Agora que você entendeu como funciona a jornada, com todos os seus níveis, você pode se aprofundar e fazer a sua jornada para a leitura de partitura junto comigo. Bom, agora eu vou te explicar como o curso funciona. O curso é 100% online e ele está hospedado na plataforma Hotmart, a maior e a mais segura plataforma de cursos da América Latina. Com acesso imediato enviado para você por e-mail, você vai poder acessar pelo seu computador ou pelo seu celular. Até o momento nós já temos 14 módulos e mais de 140 aulas gravadas.
Agora eu vou te mostrar os módulos que nós temos no curso. O primeiro módulo é o Comece Aqui. Nesse módulo, eu começo te dando uma visão geral, explico o que você deve fazer durante o curso, os canais de comunicação, os erros que você não deve cometer e entre outros. O segundo é o Linhas Rítmicas. Esse módulo foi criado utilizando técnicas e metodologias para ensinar quem não sabe nada de partitura. É composto com aulas e vários exercícios para você executar junto comigo. Seguindo, nós temos o módulo de divisão rítmica. Começamos a entender melhor o que é tempo, o que é barra de compasso. Aprendemos a fórmula moderna de compasso, como utilizar as figuras musicais tradicionais e construir exercícios rítmicos. Seguindo, nós temos o módulo de dominando as figuras musicais e fórmula de compasso. Aqui você vai aprender quantas figuras musicais existem, as suas divisões de valores, para que serve o número de cima e o número de baixo da fórmula de compasso e, para finalizar, os compassos simples. Depois nós temos o módulo de ditado rítmico nível 1. Nesse módulo você vai executar as figuras musicais nos tempos corretos. Vamos praticar muito com as 3 primeiras figuras musicais. Elas são a base para você conseguir executar as figuras mais complexas. Todas as aulas você vai poder executar junto comigo. Agora nós vamos para o módulo de introduzindo as notas musicais. Nele você vai começar a utilizar a pauta. Você vai entender o que são claves, quantas delas existem, os parâmetros do som, as notas musicais e a altura delas. Seguindo, nós vamos para o módulo de solfejo nível 1. A partir de agora, nós vamos juntar tudo o que você aprendeu do início do primeiro módulo até aqui. E você vai executar as figuras no tempo certo, falando a nota correta, utilizando a pauta e muito as 3 primeiras figuras musicais. Seguindo, nós vamos para o módulo de ligadura e ponto de aumento. Aqui você verá que as figuras musicais podem ganhar outros valores, além do que geralmente elas têm. Agora vamos para o módulo de colcheias e semicolcheias. Esse é o calcanhar de Aquiles de vários músicos. Aqui você vai aprender a executar as colcheias e semicolcheias, com uma técnica infalível chamada 4Ts. Agora vamos para o ditado rítmico nível 2. Nele nós vamos executar somente as figuras musicais sem a pauta. Vamos exercitar todas as figuras que nós vimos até aqui. O ditado é primordial para sua leitura. Seguimos agora para o módulo de solfejo nível 2. Vamos juntar tudo que você viu desde o início até aqui, executaremos a figura no tempo certo e falando a nota correta, utilizando a pauta e bastante as 5 primeiras figuras musicais, incluindo agora a ligadura e o ponto de aumento. Vamos agora para o módulo de tercinas. Elas são as quiálteras que atrapalham vários músicos. Você vai aprender como executar elas da forma correta e sem se atrapalhar. Vamos agora para ditado rítmico nível 3. Execução somente das figuras musicais sem a pauta. Nós vamos exercitar todas as figuras que nós vimos desde o início até aqui. Vamos agora para solfejo nível 3. Nós vamos juntar tudo que você viu, todos os módulos anteriores de figuras até o momento. Vamos executar as figuras no tempo certo e falando da forma correta, utilizando agora quiálteras, ligaduras e ponto de aumento. Módulo agora, último módulo de conclusão do nível básico. Aqui você vai executar uma música contendo tudo o que você viu desde o primeiro módulo até aqui. Bom, todos os módulos que eu falei para você agora contêm desafios. No final de cada um dos módulos, sempre haverá um desafio para você fazer. Todos os módulos também têm pesquisas, que são perguntas do que podemos melhorar em cada um dos módulos e o que você mais gostou. Nós vamos estar sempre aprimorando o curso. Mas você deve estar pensando agora, bom, mas eu não tenho tempo. Se você assistir de 15 a 30 minutos por dia e praticar com os exercícios, você já vai conseguir ter uma evolução muito boa. Ou você pode se perguntar também, será que realmente eu consigo? Nos primeiros módulos da jornada, você já começa a aprender e executar as primeiras etapas que você encontra em uma partitura. A jornada ela já foi pensada para quem não sabe nada. Você vai notar que ler partitura é mais fácil do que você imaginava. Além de tudo isso que eu já te expliquei até agora, você vai receber um bônus de um grupo no WhatsApp, onde lá você vai conseguir tirar as suas dúvidas comigo e interagir com seus colegas. Também nós vamos deixar para você o Guia da Jornada. Bom, mas o que seria o Guia da Jornada? O Guia da Jornada são os PDFs com todas as aulas escritas, para que se você quiser imprimir, você pode acompanhar pelo guia e pela aula gravada ao mesmo tempo. Você vai poder acessar tudo isso que eu expliquei clicando no botão aqui embaixo. Acesso imediato e você recebe esse acesso pelo seu e-mail. Você vai poder acessar ele pelo computador ou pelo celular. Você vai poder assistir as aulas de qualquer lugar que você quiser. E ainda tem a garantia de 7 dias.
Caso você não goste do curso ou da metodologia, você vai ter 7 dias para pedir todo o seu dinheiro de volta. O que importa para mim é que você finalmente aprenda a ler partitura. Bom, agora imagina só, um mês de você fazendo aula particular, uma vez na semana. Custa em média aqui na minha região R$300 por mês. Se você fizer um ano de aula particular, vai gastar em média R$3.600 por ano. Mas tendo um ano de acesso a todas as aulas a hora que você quiser e todo o meu suporte, você vai investir apenas R$28,94 por mês, ou R$279 por ano. Uma economia para você de mais de R$3.000. Agora que você já sabe tudo que você vai ter direito, o que acha de você finalmente ler partitura? Clica no botão aqui embaixo e faça parte do Rezo Música. Curso 100% online com acesso imediato, podendo acessar pelo computador ou celular e assistir às aulas onde e quando você desejar. Seja bem-vindo ao Rezo Música Vencendo os Desafios.